Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Bom, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um ponto muito importante, talvez nesse momento todo que a gente tem vivido da pandemia de Covid-19, e nós vamos falar, na verdade, sobre remontar o passado, pensar, olhar para o passado e tentar pensar também o nosso presente, E aí estamos a portas do futuro, sobre a questão da vacinação, E aí, tentando pensar o passado, eu tentei trazer para vocês a revolta da vacina, E talvez e a importância, de a gente pensar a revolta da vacina para a gente olhar para o passado e pensar o futuro. Bom, meu nome é Felipe Bicalito, sou professor de História e hoje a gente vai tentar entender como que aconteceu e o que foi a revolta da vacina. Só que, antes da gente pensar na revolta da vacina, a gente precisa pensar, obviamente, em que contexto que ela está acontecendo, Em que situação política, em que situação social, tudo está acontecendo. Então vamos lá, o primeiro contexto que a gente tem que lembrar do Rio de Janeiro. Que a revolta da vacina ela vai acontecer no Rio de Janeiro, principalmente. E aí vamos lá, o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Bom, a gente tem um presidente, o Rodrigues Alves, que é o presidente do Brasil daquele momento, e Rodrigues Alves estava no início do século XX numa tentativa de modernizar o país. Ele encarava de que o Brasil estava extremamente atrasado, e de que o Brasil precisava ser modernizado. Você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, Pereira Passos tentando reformar o Rio de Janeiro, criando o que a gente conhece hoje como a Avenida Rio Branco, era conhecido como a Avenida Central, aí conhecido como o movimento do Bota Abaixo, derrubando todas as moradias que existiam ali na região do centro do Rio de Janeiro, os famosos cortiços, elencados nos grandes livros de literatura, e nos jornais, a questão da precariedade das moradias no centro do Rio. E aí, é muito engraçado porque tem um livro recente, que fala sobre a revolta da vacina e olhar o passado, que ele coloca uma frase, dita por Rodrigues Alves, falando assim, olha, eu coloquei até aqui, ele coloca assim, doutor Oswaldo Cruz, então, aquele que vai ser responsável pela essa reforma na questão da saúde, no Rio de Janeiro e no Brasil, e vai ter tido como hoje o ministro da saúde daquela época, ele vai falar, olha a frase de Rodrigues Alves, doutor Oswaldo Cruz, esta cidade, o Rio de Janeiro, nossa capital federal é um verdadeiro desastre. Essas ruas estreitas, fedorentas, essas favelas, esses grupos de bêbado bloqueando acesso às passagens públicas. Olha o que o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, está falando do Rio de Janeiro. Então, presidente do Brasil, ele está falando de qual era a situação do Rio de Janeiro nesse momento. E aí, todo esse bota abaixo, toda essa reforma vai levar os mais pobres que estavam ali no centro do Rio de Janeiro para as periferias e principalmente para os morros. Vai ser nesse momento que você vai ter o processo de favelização do Rio de Janeiro para as comunidades dos morros do Rio de Janeiro. Tudo bem? Então Oswaldo Cruz vai ser imbuído dessa missão dada por Rodrigues Alves de tentar resolver isso, Cara, o Rio de Janeiro é um verdadeiro desastre, nas próprias palavras do então presidente do Brasil daquele momento. Bom, então Oswaldo Cruz vai ganhar essa missão, vai ter essa missão de fazer uma reforma, um projeto higienista no Brasil. Por quê? O Brasil, desde aquele momento, o Brasil era assolado por muitas doenças. Então o Brasil era assolado pela febre amarela, pela varíola e até mesmo a peste bubônica, ou que a gente conhece na história como a peste negra. O Brasil era assolado por essas doenças que estão extremamente ligadas, gente, à questão de saneamento básico, às questões de saúde pública, de condições de vida das pessoas. E aí Rodrigues Alves vai dizer assim,
Oswaldo Cruz, o Rio de Janeiro, a capital federal, ela deve ser o exemplo. Né? Por isso que ele coloca, como é que pode o Rio de Janeiro, que é uma cidade, como é que eu vou dizer, a capital federal, ela deveria ser exemplo. Né? Então, assim, a gente precisa tornar a capital como exemplo. E aí, então, ele vai levar esse projeto de higienista no Rio de Janeiro, e aí você vai ter um ponto, talvez um dos mais polêmicos, derrubar a casa dos outros. Isso aí tava de boa. Mas o projeto mais polêmico de Oswaldo Cruz foi a vacinação obrigatória. Não, você não é déjà vu. Né? A grande polêmica daquela época era a vacinação obrigatória. Né? Oswaldo Cruz e o Rodrigues Alves, Oswaldo Cruz vai comprar esse barulho, né? Assim, não, a vacinação deveria ser obrigatória. Né? E isso vai ser muito polêmico. E aí eu vou destrinchar aqui, né, essas duas, quem era a favor e quem era contra. Olha só, mais uma vez, não é déjà vu. Vamos lá. Nós temos então dois grupos, prós e contras. Quem era contra a vacinação obrigatória? Principalmente a elite política. Né? Boa parte dos militares, né, os famosos que a gente chama dos positivistas, né, que deram, né, o cabo da Primeira República. Você tinha boa parte dos deputados, não só políticos positivistas, né, do Partido Republicano, até mesmo políticos desde a era da monarquia, e até mesmo esses positivistas, porque a gente vê esses positivistas científicos, né, eles vão ser completamente contra a vacina, né? A gente tem, na verdade, a vacina é uma tecnologia naquele momento muito nova, então havia um ceticismo muito grande, né? E aí isso foi visto como algo absurdo, né? E quem era a favor? Boa parte da comunidade médica, nem todos eram a favor. Mas, nesse processo de tentar, de alguma forma, ir contra, um projeto higienista, um projeto de limpar o Brasil, né, de tornar o Rio de Janeiro um desses exemplos desse processo de higienista e esse processo de modernização do país, Rodrigues Alves e Oswaldo Cruz vão bater o pé para a vacinação obrigatória. E aí sim isso vai gerar uma revolta muito grande, uma revolta popular, né, e uma revolta por boa parte da elite contra a vacinação obrigatória. Sim, isso não é déjà vu, isso aconteceu. Né, e isso a gente pode contextualizar no país que a gente tem visto hoje. Né, ainda a resistência das pessoas contra a vacinação e a discussão hoje da questão do passaporte da vacina, se as pessoas devem se vacinar obrigatoriamente ou não, tá? Então infelizmente parece que a história, né, fica se repetindo. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Valeu, fui!